Amém. Bem, essa palavra de hoje, frutificar, ela me incomodou durante a semana. E eu digo a você que você é um privilegiado por estar aqui nessa noite. Porque você vai entender algo que eu vinha comentando com meu amor, agora é mesmo a gente estava falando sobre isso, lá em casa, que tem determinados momentos que você para e a palavra se revela para você. O Espírito Santo de Deus abre o teu entendimento. E eu preciso tentar transmitir para vocês o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E se eu conseguir, se eu for feliz nesse sentido, e o Espírito Santo de Deus usar as minhas palavras para trazer para você o entendimento que eu tive, vocês ficarão muito felizes em entender mais profundamente este princípio que nós vamos tratar nessa noite. Lá em Romanos 12:2 fala assim: não tome a conformidade, o padrão, o molde desse mundo. Não tome a conformidade, o molde desse mundo. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é o padrão humanista. Porque quem governa o mundo é o homem. Controlado por Deus ou controlado pelo inimigo, é o homem quem determina, é o homem quem dá o direcionamento para tudo aquilo que acontece no mundo de forma natural. Aí o texto continua, mas transformem-se. Transformem-se. A transformação, ela é diferente da reforma. Ela é diferente da restauração. A transformação é aquilo que tem a mesma origem, mas desenvolve um processo para ter resultados diferentes. Uma lagarta, por exemplo, ela entra nesse processo da transformação, da metamorfose. Porque ela deixa de ser uma lagarta e passa a ser uma borboleta, apesar de ter nascido como lagarta. Então, a transformação é fazer de algo outra coisa que não aquilo que se está habituado a fazer. Acompanhe meu raciocínio. Transformem-se pela renovação da mente. E eu parava aqui. Eu sempre parei aqui, eu sempre entendi que ao renovar a mente, nós estaríamos nos transformando. Ao pensar de forma diferente, ao pensar adequadamente à vontade do Espírito e não à vontade do molde, do padrão do mundo, eu já teria alcançado a transformação. Mas não, vírgula. Aqui começa algo interessante. Para que, ou para qual finalidade eu devo me transformar? Por que eu devo me transformar? Para que sejam capazes de experimentar. Ora, se eu não me transformar, eu não poderei experimentar. É a transformação que me capacitará ao experimento. Quem está entendendo até aí, diga amém. Para que, ao ser transformado, eu possa experimentar e eu possa comprovar, experimentar e chegar a uma definição prazerosa, positiva, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu só vou entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu conseguir experimentar. E eu só vou experimentar
se eu conseguir renovar a minha mente pela transformação. Não é algo que esteja ao alcance de todos. Não. Tem muita gente que está vivendo vida fora, uma vida mesquinha, é cristão, vai até para o céu, mas está vivendo uma vida medíocre. O que é a mediocridade? É uma vida dentro de uma média, pobre, pequena. Eu lembro, há muitos anos atrás, um exemplo que eu dei, eu preguei numa igreja presbiteriana lá em... Nós saímos numa segunda lua de mel, fomos para Marataízes. Fomos para Marataízes, perto de Guarapari. Aí lá em Marataízes nós conhecemos um casal de pastores. Extrema jesuicidência, né? A gente na areia da praia lá, começamos a conversar, um casal de pastores de uma igreja local. Ali a gente fez amizade com eles, tá? E claro, ele falou, não, se hoje prega na igreja, E lá eu dei esse exemplo, eu lembro, lá eu dei esse exemplo de um homem que resolve fazer uma viagem num transatlântico e ele não tinha como fazer essa viagem, ele juntou dinheiro durante um tempo e comprou a passagem. Eram 3 dias de viagem e ele não tinha dinheiro para comida, ele não tinha dinheiro para dormir lá dentro, só tinha o dinheiro da passagem, da viagem. Aí ele pega e faz uma panela de farofa, embrulha aquela panela de farofa e entra dentro do navio com aquela panela de farofa e desce para o porão do navio, senta nos sacos e fica do lado daquela janelinha, comendo farofa, 3 dias olhando a paisagem e fazendo a viagem dos sonhos dele. Ao final da viagem, quando o navio atracou do outro lado do Atlântico, o marinheiro desceu para pegar alguma coisa no porão e encontrou aquele homem no porão. Ele falou, clandestino? Falou, clandestino não, eu comprei a passagem. Está aqui minha passagem. O marinheiro pega a passagem, olha, e por que o senhor viajou aqui? Porque não tinha dinheiro para comer nem para dormir. Ele falou, meu amigo, esse transatlântico, todo mundo aqui viaja de primeira classe, não existe segunda classe, só existe primeira classe. Quando o senhor comprou a passagem, o senhor tinha direito a se alimentar no restaurante do navio, o senhor tinha direito a comer de manhã, à tarde, à noite, o que o senhor quisesse, estava incluso na passagem. O senhor tinha direito a dormir na suíte, lá em cima, está incluso na passagem. Moral da história, ele fez a viagem dos sonhos dele, mas não aproveitou praticamente nada. Tem muita gente que viaja a vida assim. Ele tem à disposição dele o Espírito Santo de Deus, tem à disposição dele a ação de Deus, a transformação de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele, mas ele vive uma vida de crente medíocre. Ele vive uma vida espinhosa, ele vive uma vida sendo capacho de Satanás, ele vive uma vida limpando a botina de Satanás. Por quê? Porque ele não tem noção do poder que há no nome de Jesus. Ele não tem noção do que o Espírito Santo de Deus pode fazer através da vida dele e na vida dele. Aí ele passa uma vida toda medíocre, perdendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus e de viver uma vida maravilhosa perante Deus. É isso que o texto aqui fala. Mas esse texto, ele é acompanhado por outros textos, que eu quero que vocês me acompanhem. Lá em João 15, de 1 a 8, fala a respeito de algo interessantíssimo. Acompanhe meu raciocínio para você chegar onde nós precisamos chegar. Aí nós temos um texto que é um complemento desse. Ele entra em detalhes, e os detalhes são importantes. Fala assim, eu sou a videira verdadeira. João 15, de 1 a 8.
Quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Hã? Jesus. E meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o agricultor corta. Quem são os ramos? Nós. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Interessante. Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quem é a tesoura que poda? A palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quem limpa, quem poda, é a palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, como consequência. Se vocês permanecerem em mim, eu estarei em vós. Ah, Deus não está me ouvindo, você que não está falando, meu irmão. Deus não me ouve mais, claro, você não ora, como é que Deus vai te ouvir? Deus não atende aos anseios do meu coração, claro, você não sabe pedir, como é que você quer receber? Entendam que aqui há um ato e uma consequência. Permaneçam em mim, ato, e eu permanecerei em vós, consequência. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, o ramo não tem poder de frutificar. Não há no ramo nada de bom que o faça frutificar, como a videira frutifica. Mas se o ramo estiver ligado à videira, videira é. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o ramo sozinho não frutifica. Não dá cachos de uva, se não estiver ligado na videira. Aí ele repete, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, ele está repetindo. Esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Não podeis fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora, cortado, jogado fora, e tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimado. Inferno. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que coisa tremenda. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Meu Pai, Deus, é glorificado no fato de vocês produzirem muitos frutos. E assim, produzindo muito fruto, glorificando meu Pai, serão meus discípulos. Essa leitura, explicando a leitura, fazendo uma análise do que você está lendo, é importante que vocês leiam a Bíblia assim, entendendo o que se está lendo. Eu quero nessa noite pensar com vocês de uma forma diferente sobre o Evangelho de Jesus. Porque o que eu li para vocês até agora é a aplicação desse Evangelho. Porque ele é o Evangelho da transformação. Ele é o Evangelho que nos liga ao propósito de Deus. Ele é o Evangelho que nos faz frutificar.
E Deus tem planos específicos para cada um de nós. Ou seja, tem um evangelho para você, tem um evangelho para você, tem um evangelho para você, tem um evangelho para cada um de nós. E naquele evangelho que é pessoal e intransferível, naquele evangelho que eu tenho que desenvolver, naquele evangelho que eu tenho que produzir, porque ele foi escrito para mim, ele foi escrito especificamente para você, ele é de foro íntimo e é intransferível. Só você pode realizá-lo. Nós temos propósitos pessoais que envolvem todo o coletivo. Porque nós somos unidades de fruto. Por exemplo, amar uns aos outros é um propósito coletivo. Mas quando eu começo a amar, ele se torna pessoal. Quando você começa a amar, você faz daquilo que foi dado à coletividade algo pessoalíssimo, algo seu. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora nós precisamos experimentar tudo isso, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa é a transformação, uma coisa é o evangelho que estamos falando, uma coisa é o compromisso pessoal, uma coisa é o compromisso coletivo, outra coisa é o experimento. Eu até falei para os irmãos, ontem nós tivemos um tempo muito gostoso com o Ministério de Intercessão, e eu falei para os irmãos uma frase, um texto, um pequeno texto, fala assim: tentar obter experiência apenas com teoria é como ir num restaurante e comer o cardápio. Eu achei isso interessante demais, porque tem muita gente comendo a Bíblia. Tem muita gente comendo a Bíblia. Gente que está só na teoria. Vocês vão ver daqui a pouquinho e vão entender melhor o que eu estou falando. Nós temos as nossas habilidades pessoais e precisamos ter nossas experiências pessoais. Porque a experiência com Deus nunca, reparem o que eu estou falando, a experiência com Deus, vou falar bem perto do microfone, a experiência com Deus nunca será coletiva. Nunca. Ah, o batismo com o Espírito Santo veio e todos que estavam lá dentro foram batizados, sim. Mas não foi coletivo, foi individual. Individual. Porque o compromisso de Deus conosco, ele é individual. Deus nunca enxergou uma multidão. Deus nunca conheceu uma multidão. Porque Deus, quando olha para a multidão, Deus olha para o homem, de dentro para fora. Deus olha na multidão, se tiver 10.000 pessoas, são 10.000 olhares diferentes. Deus estará olhando cada um dos 10.000 de dentro para fora. Não adianta no oba-oba, todo mundo cantando, todo mundo gritando, e eu também estou no meio, eu também estou gritando, cantando, mas meu coração está apertado, estou cheio de problemas, estou cheio de situações, eu estou tentando desafogar a mágoa, eu estou tentando esquecer um pouco dos problemas, mas Deus sabe tudo que eu estou vivendo. Não vai adiantar eu pular, cantar, eu não vou me misturar às pessoas. Ah, todos vão subir para o céu. Não é assim. Você pode estar no meio de uma multidão, todo mundo glorificando, falando em línguas, tremendamente abençoados por Deus, mas você está desintonizado com o Espírito Santo de Deus. Você não está experimentando o que os 9.999 pessoas estão experimentando. Você é a única que não está experimentando. E se Jesus voltar naquele momento, 9.999 subirão e você vai ficar. Apesar de estar gritando com todo mundo, apesar de estar levantando a mão como todo mundo, apesar de estar cantando como todo mundo, apesar de estar rindo como todo mundo, você não está misturado à multidão. Para Deus, nunca você conseguirá se misturar à multidão. Porque as nossas experiências são pessoais. Quem está entendendo, diga amém. Você está aí ainda? Diga amém. Amém.
quem tem o dom de falar, o dom de cantar, se não tiver o experimento com o Espírito Santo de Deus, nada disso vai servir para glorificar a Deus. Na sociedade, nós somos medidos e julgados socialmente pelos resultados que temos. Se uma pessoa chegar aqui no culto e, de repente, encostar ali um Maserati, uma Maserati, todo mundo vai olhar para o carro, nossa, que carro maravilhoso. Aí a pessoa sai com um relógio de ouro, a pessoa sai. Então, vai ficar todo mundo avaliando aquelas pessoas. Sabem por quê? Até uma pausinha aqui para explicar algo para vocês. Ser rico em meio a pessoas de classe média, às vezes se torna um pecado maior do que ser pecador. Porque a pessoa será julgada por todos, por tudo e por todos. Ser rico em muitos meios sociais é um defeito, é um problema. Ser rico, ser próspero, ser bonito demais, ser bonita demais, causa constrangimentos, causa crítica, causa tanta coisa. Porque as pessoas só olham para os resultados. E nós vivemos numa sociedade em que quase sempre os fins justificam os meios. Ninguém vai avaliar por que aquela pessoa chegou tão longe. Ninguém vai avaliar o que ela fez para chegar tão longe. Porque tem muita gente que fica no final, lá na linha de chegada, aplaudindo quem quer que chegue lá, sem saber o critério que ele usou. O mundo não nos avalia pelo experimento do dia a dia. O mundo nos avalia pelo resultado final. Nós sempre seremos avaliados pelo resultado final. Vai participar de uma entrevista para um concurso. Ele quer saber, você cursou o quê? Ele não quer saber se você matou aula, se você colou, o que você fez para chegar até lá. Ele quer saber se você tem um diploma. Você é formado em quê? Ele não vai perguntar, você assistiu às aulas? Você não colou? Você foi assíduo? Você aprendeu realmente? Não, ele quer saber o seguinte, você tem diploma? Então o mundo se impressiona, o mundo é com o resultado final. É com o resultado final. Todo mundo bota o pé na onça para tirar foto. É resultado final. Isso é uma história do cara que, numa cidadezinha do interior, uma onça começou a rondar a cidadezinha, todo mundo com medo da onça, até que o homem falou, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás dessa onça, em vez dela vir caçar um homem aqui, o homem que vai caçar ela lá. Ele saiu, e montou as estratégias dele, matou a onça. Aí veio arrastando a onça e colocou a onça na rua assim, e entrou, foi tomar um banho para voltar, para ver o que faria com a onça. Quando chegou, tinha um lambe-lambe em frente à onça, um cara ganhando dinheiro para tirar foto da onça e de quem botava o pé na onça. E uma fila de gente para botar o pé na onça. Aí o pessoal chegava e botava o pé na onça. Tirava foto. Quer dizer, todo mundo tirando dele o esforço que ele fez. Por quê? Muita gente quer botar o pé na onça, gente. Muita gente quer botar o pé na onça. Mas com Deus não é assim. Deus não olha o resultado final. Deus olha o processo, o experimento. Para todo mundo, nós só serviremos se apresentarmos resultados. Para Deus, não. Deus quer saber do processo. Deus quer saber do experimento. Deus quer saber do dia a dia. Deus quer saber dos detalhes. É isso que importa para Deus. É os detalhes. Porque não adianta você apenas raciocinar diferente. Você tem que ter um experimento diferente. Nós necessitamos ter um experimento diferente. Quantos podem dar a glória a Deus? Quantos podem dar a glória a Deus? E quantos podem gritar glória a Deus? Há uma diferença entre dar a glória a Deus e gritar glória a Deus. Há uma diferença muito grande. Jesus falou certa feita lá em Marcos 7,6. Ele, entretanto, lhes afirmou, bem profetizou Isaías, está lá em Isaías 29,13. A respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. É possível que a gente dê glória a Deus sem estar dando glória a Deus.
É possível que você levante a mão e participe de todas as coisas sem estar experimentando aquilo. É possível que você viva uma vida cristã de 20 anos sem nunca ter experimentado uma vida cristã. É possível que você cante para Deus 20 anos sem nunca ter louvado a Deus. É possível. Para os homens serve. Porque os homens só querem te ver no final, como é que você terminou. Mas para Deus, não. Para Deus, não. Interessante. Como eu posso experimentar isso? Dar a glória a Deus. Como eu posso glorificar a Deus? Agora que começa a pregação. É agora que a gente vai aprender como frutificar. Até aqui eu estou mostrando para vocês que há uma confusão entre o evangelho pregado e o evangelho experimentado. Muita gente fica só no superficial. Tem igrejas que, atenção gente, todo mundo de pé, agora, vamos pisar na cabeça do diabo. Piso na cabeça do diabo, todo mundo pisando na cabeça do diabo. E um rindo para o outro. Coitado. Porque não é assim que se pisa na cabeça do diabo. Isso é totalmente alegórico. Isso é infantil. Se pisa na cabeça do diabo, é quando você obedece os princípios da palavra, é quando você desmoraliza ele perante ele mesmo, é quando você especifica que quem manda na sua vida é o Senhor, é quando você vive e experimenta o verdadeiro evangelho. Aí sim você está pisando na cabeça do diabo. Não é botar o pé no chão e começar a bater o pé no chão. Isso é infantilidade. Infantilidade pura. João 15, 8, o último versículo do capítulo que lemos, fala: meu Pai é glorificado. Como é que Deus é glorificado? Meu Pai é glorificado, não é com glória a Deus, não é com o grito de glória a Deus que o Senhor é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Como é que se glorifica a Deus? Gritando glória a Deus? Não! Gerando fruto do Espírito. E se vocês fizerem isso, aí sim, vocês serão meus discípulos. Fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são 9. Não diz aqui muitos frutos, diz muito fruto. O fruto é um só, é o fruto do Espírito. Mas ele tem que produzir cada vez mais, cada item desse, mais amor, mais paz, mais longanimidade, porque é o processo da multiplicação do fruto. É o processo não do quantitativo, do qualitativo, porque a qualidade já é dita, já é pré-anunciada, são 9 qualidades do fruto. Mas é o privilégio do quantitativo. Quem produz muito fruto é discípulo de Jesus. Está ligado à videira. Você só glorifica a Deus se você der muito fruto. Nossas palavras, amados, ficam vazias se você não estiver enquadrado dentro do princípio da palavra de Deus. Então, vamos caminhar. Eu quero dar 3 passos com vocês. Vamos caminhar na prática da renovação da mente, porque não basta renovar a mente, você precisa experimentar. Propositalmente, eu comecei do fim para o começo, no último versículo. Mas vamos no primeiro passo, no primeiro versículo. Fala assim:
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nós chegamos à conclusão de que Jesus é a videira, Deus é o agricultor, a tesoura é a palavra, nós somos o ramo, os ramos da videira, e o fruto, eu acabei de citar. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade. São 9. No versículo 2, depois de especificar quem é quem no processo, Jesus fala: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então nós somos cortados da videira quando não produzimos o fruto do Espírito. Quando não produzimos o fruto do Espírito. Se você tiver grãos de milho para plantar, e você não plantar, não nascerá nada? O que você me diz? Uma pergunta que eu te faço. Se você tiver grãos de milho para plantar, a terra está arada, está preparadinha lá, aí você está aqui com um saco de milho para plantar, e você não planta o saco de milho, vai nascer alguma coisa no local? Sim ou não? Sim. Não há 1 milímetro cúbico no mundo espiritual que não seja ocupado. Nós pecamos pela omissão também. Nós pecamos por não plantar. Nós pecamos por não falar. Nós pecamos por não agir. Nós pecamos por não produzir. Então, se você não produz o fruto do Espírito, o que você vai produzir? Fruto da carne. Se você não produz fruto do Espírito, você produzirá o fruto da carne. Por isso é arrancado. Porque a videira não tem nada a ver com a carne. A videira produz o fruto do Espírito. Logo, o ramo que está ligado à videira e que não produza o fruto do Espírito, produzirá o fruto da carne. Dissensões, facções, inveja. Vai disseminar aquilo que é fruto da carne. Por isso não pode permanecer ligado à videira. Ele é cortado fora. É importante que a gente tenha essa noção. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto espiritual, ele corta. Mas se der fruto espiritual, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se você não dá fruto do Espírito, você é arrancado da videira. Se você dá fruto, você é podado. Se parece muito, porque a tesoura age nos dois. A palavra de Deus age no justo e no injusto. Só que no injusto, ela age retirando ele da videira. No justo, ela age podando ele. Aí o que acontece? Tudo que passamos, toda luta, problemas, circunstâncias adversas, enfermidades que não gerarem fruto do Espírito, ele será um corte, vai provocar dor para destruição. Agora, se der fruto do Espírito, isso é uma poda. Isso é uma poda. Nós precisamos experimentar de Deus. Por quê? Porque todos nós ou sofreremos na poda, ou sofreremos sendo arrancados da videira. Uma coisa é certa, amados: no mundo tereis aflições. A pandemia veio, mas só para os incrédulos. Nós cristãos estamos isentos de pegar a Covid. É assim que está acontecendo? É assim? Parece até que o crente está mais susceptível a pegar do que o não crente, porque as igrejas estão esvaziando.
virá chuva para os bons e os maus. Tribulação que produza incertezas, que produza blasfêmia, que produza murmuração, é corte da videira. Tribulação que produza perseverança, permanece na videira. Interessante, permanecer. O primeiro é experimentar. O primeiro processo para produzir frutos, para frutificar, é experimentar. Olhem bem para mim aqui e sejam honestos com vocês mesmos. Não cutuque o vizinho e tente achar no vizinho a resposta que você tem que dar para você. Mesmo seu vizinho seja seu cônjuge, mesmo seja seu filho, seu pai, sua mãe, não importa quem é seu vizinho. O que eu estou falando é para você, não é para o seu vizinho. Você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Porque se você não teve, não vai adiantar muito os anos que você passou dentro de uma igreja. Não vai adiantar muito você ser membro de um ministério, você saber pregar, você saber falar glória a Deus, todo mundo gostar que você tem uma voz firme, todo mundo achar que você realmente é um crente, e você lutar para provar para as pessoas que você é crente. Não vai adiantar nada, nada. Só adiantará se você tiver tido uma experiência com Jesus. Esse é o primeiro. O segundo passo é permanecer. Interessante. João 15, 4 a 6, fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Falou 2 vezes permanecer, né? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. 3 vezes permanecer. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. 4 vezes permanecer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer, 5, em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer, 6. Amados, o segredo é permanecer. Permanecer em Cristo. O segredo é permanecer, é perseverar, ficar firme, ficar ligado, estabelecido, enraizado, fortalecido, convicto, estável, enxertado, guardado, firmado. A instabilidade cristã está desgraçando a igreja, arrancando a graça de Deus. Pessoas que não firmam em lugar nenhum, pessoas que não têm raízes, pessoas que não sabem ser chamadas a atenção, não sabem ser confrontadas, não sabem ser ensinadas, não sabem ser moldadas, não sabem ser discipuladas. Eu vou para outra igreja. Bicudo. O pastor me chamou a atenção. Eu vou para outra igreja, porque na outra igreja eu vou ter mais oportunidade. Oportunidade de quê? De ser rebelde? De ser insubmisso? Vai ter mesmo. Chega lá, o outro pastor fala: meu querido, meu amado, senta aí, meu amado, faça parte do rebanho. Eu sabia, essa igreja é tão boa, o pastor é tão bom, as pessoas são lindas, as pessoas são muito mais bonitas do que daquela igreja. E aqui é muito mais crente, aqui eu vou dar bem, porque o povo aqui é crente, igual eu. Coitado. A semente do pecado você levou junto dentro de você. Se aquela igreja for realmente tudo isso que está falando, você vai estragar ela. Porque daqui a um ano você vai falar: o pastor me chamou atenção aqui também, eu vou para outra igreja. Amados, que vida cristã é esse? O segredo é permanecer firmes,
no propósito, apesar de, para o que der e vier, permanência. Esse é o nosso papel. Nós não precisamos estar preocupados em adubar a videira, em cavar, em regar a videira. Não, isso é papel de Deus. Quem faz isso é Deus, não somos nós. O primeiro passo é experimentar de Deus. O segundo passo é permanecer em Deus. Se não permanecer, não frutifica. E se não frutificar, não é discípulo de Cristo Jesus. E vai ser arrancado da videira. Cabe a cada um de nós, após a experiência com o Espírito Santo, permanecermos inabaláveis em Deus. A permanência é uma exigência. Quem foi que falou para mim hoje? Pastor, como o senhor disse, sine qua non. É isso mesmo. É uma exigência incomparável, é uma exigência inexplicável, é uma exigência fatal. Permanecer. Não tem como você fazer parte da videira se você não permanecer. Aí vem aquilo, tribulação produzirá? O que a tribulação tem que produzir? Perseverança. Depois da perseverança, a tribulação produz o quê? Experiência. Cadê a sua experiência com Deus? Cadê a sua perseverança? Como é que você quer ter esperança se a tribulação na sua vida não produz experiência e perseverança? Terceiro passo, João 15, 7, fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pode pedir o que quiser. Interessante isso. Será que eu posso pedir uma Ferrari? Não, peraí. Mas a Bíblia faz o que quiser. Peraí, o que estiver dentro do propósito. Mateus 7,8 fala: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta lhe será aberta. Mas é o propósito de Deus. Nós precisamos aprender a pedir. Tiago 4,3 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o vosso próprio deleite. Pastor, não posso pedir por deleite? Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos solteiros? Levanta a mão aí, todos os solteiros. Solteiros e solteiras. Levanta a mão. Por favor, mantenha a mão levantada. Eu quero orar por vocês. Deus tem misericórdia desse povo. Mas Deus tem uma pessoa para você. Mas Deus tem uma pessoa para mim, pastor. Você quer uma pessoa bonita ou uma pessoa feia? Que seja uma serva de Deus. Não. Você vai querer uma pessoa bonita. Tenho certeza disso. Mas isso aí não é pedir para o próprio deleite? Ué, se estiver dentro do propósito, que mal tem? Se for o propósito de Deus que eu moro numa casa boa, que mal tem? Se for o propósito de Deus que você se case com uma moça bonita ou com um rapaz bonito, que mal tem? O importante é o propósito. O importante é o propósito. Nós temos que nos preocupar apenas com a frutificação, com o propósito. Eu não preciso me preocupar com a seca, com o sol, com o frio. Não. Isso quem preocupa é Deus. Eu preocupo só com o propósito. Para frutificar, você não precisa ficar preocupado com a saúde da videira, com as folhas da videira, com pragas da videira. Quem preocupa com isso é a videira, é Jesus. Você é com o propósito. Não precisa preocupar em amolar a tesoura para a poda. Não. Isso é a palavra de Deus. Lá em Ezequiel 12, 28 fala: pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora.
tudo o que eu disser se cumprirá. Então, você não precisa preocupar. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. João 5,24 fala: pois eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A palavra se cumpre sempre. Então, o que nós precisamos, amados, para frutificar? Primeiro, experimentar de Deus. Sem experimentar de Deus, você não frutifica. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem. Teve um culto aqui na Shalom, nesses 22 anos, que marcou muito a minha lembrança. Foi um culto onde eu estava falando a respeito de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E no meio do culto, não sei se tem alguém presente que estava presente nesse culto, mas uma mulher saiu do banco gritando, veio à frente, joelhou e começou a chorar. Tinha alguém aqui presente nesse culto? Ainda tem alguns aqui presentes. Ela começou a chorar e eu não sabia o que fazer, se eu continuava a pregação ou se eu acudia a ela. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim: é um problema meu com ela. É um problema meu com ela. E eu deixei ela chorando. E ela chorava alto. Eu com o microfone na mão, foi difícil a igreja entender o restante, porque ela chorava alto. O que aconteceu com aquela mulher? Ela foi convencida pelo Espírito Santo de Deus do seu pecado. E quando ela se encontrou, quando ela deparou com essa realidade, veio ao coração dela a necessidade tremenda de um arrependimento profundo. Nós precisamos disso, queridos. Quanto tempo tem que você não chora na presença de Deus? Você não experimenta a presença do Espírito Santo? A irmã do louvor falou aqui hoje: olha, vocês não estão sentindo um clima, algo diferente? Os músicos podiam vir cá. Cadê os músicos? Aquela canção que vocês estavam cantando, eu acho importante, aquela canção, ela fala a respeito disso. O que nós precisamos é experimentar de Deus. Segunda coisa, permanecer em Deus. Amados, permanecer. Eu me converti aos 14 anos de idade. Se decepção tira alguém da igreja, eu deveria sair da igreja há muito tempo. Há muito tempo. Mas quem me decepcionou foram homens, não foi o meu Deus. Meu Deus nunca me decepcionou. Nunca. E eu estou aqui por causa dele. Permanecerei até o fim. Farei como Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nada me afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Permanência, queridos. Nós precisamos ter isso. Permanência. Permaneça em Deus. Terceiro aspecto, estar debaixo da graça de Deus. É a graça, você não precisa se preocupar com nada, a graça te basta. Eu vou preocupar com o sol, pode secar a videira se protege. Concentre-se em gerar frutos. Mas eu tenho que plantar. Concentre-se em gerar frutos. Concentre naquilo que você foi chamado. E o que uma videira produz, queridos? Uva. Uva. E da uva se faz o vinho. O vinho na Bíblia é sinônimo da alegria. E a alegria da força. A alegria do Senhor é a nossa força. Alguém que esteja na videira é alguém alegre, feliz, de bem com a vida.
apesar da vida que tiver. Ele está de bem com a vida. Daniel hoje tem uma pregação tremenda hoje de manhã, onde Daniel mostrou um irmão nosso que não tem os membros, nem as duas pernas, nem os dois braços. Eu esqueci o nome dele. E ele tem ensinado para a geração dele a superação. Ser feliz apesar de. Nós precisamos buscar isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Alguém que esteja na videira é alguém alegre. Então nós precisamos de experiência com Deus. Permanecer no propósito. Permanecer sempre. Estar debaixo da graça. E fazer da nossa vida frutos de alegria. E amados, a videira, ela pode produzir fruto, mas a nossa videira produz o melhor fruto que existe. Jesus produziu vinho a partir da água, a partir do Espírito, cujo símbolo é a água. Ele produziu vinho, o melhor vinho que o homem conheceu. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente tem é o que a gente dá. Jesus tem o melhor vinho a ser dado. Ele é a videira verdadeira. Essa videira produz o melhor vinho que existe. Mas quando Jesus morreu, o homem deu para Jesus beber vinagre. O pior vinho que existe. Vinho vinagroso. Porque cada um dá aquilo que tem. A nossa natureza é uma natureza perversa. Nós não temos nada de bom para dar para as pessoas. Mas se estivermos ligados na videira verdadeira, naquela que nos santifica em Cristo Jesus, naquela que nos faz frutíferos, nós produziremos o melhor vinho, como Jesus produz. Vamos ficar de pé? Cada um dá o que tem. Feche seus olhos por um instante. A atmosfera já mudou. Aleluia, Jesus. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro, há alguns anos, quando eu fui chamado a fazer um encontro com Deus. E eu questionei, para que eu vou sair daqui e vou para uma chácara, passar lá 3 dias, se eu posso encontrar Deus aqui? E me foi dito, pelo meu irmão mais velho, algo que eu guardei no meu coração.
Ele falou para mim assim: quando a gente quer encontrar com alguém, a gente tem que dar um passo em direção a essa pessoa. Pensa nisso. Se você quer ter uma experiência com Jesus, você tem que dar um passo em direção a Ele. Eu não sei quantos de vocês entenderam a palavra dessa noite, mas a atmosfera já mudou. O Espírito Santo de Deus está aqui, conforme a canção fala. Se o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele veio para encontrar com você. Ele está aqui por sua causa. Ele está aqui porque Ele busca um momento de se encontrar com você. Se vocês forem embora e se desencontrarem, não será culpa dele, Ele veio até aqui. Eu quero desafiar você. Até é bom que as luzes estejam apagadas, porque as pessoas ficam tímidas quando elas são vistas. Mas eu quero dizer para você que não importa o que está acontecendo nesse exato momento ao seu redor, o que importa é o que está acontecendo dentro de você. Dentro de você é o que importa. Não importa quantos anos você frequenta a igreja, não importa quanto tempo você tem sido apontado como cristão, não importa, o que importa é o que está acontecendo dentro de você. É o que está acontecendo aí dentro que importa. Deus quer se encontrar com você aí dentro de você. Mas eu quero desafiar você nessa noite. Se vier uma pessoa, eu vou ficar feliz da vida. Porque a palavra que me alcançou nessa semana terá alcançado a vida de uma pessoa. Então entenda uma coisa, meu querido, minha querida irmã. Você vai sair do seu lugar, vai vir à frente e ajoelhar aqui. O lugar de encontro é aqui. Não é aí onde você está, é aqui. Venha, sai do seu lugar e ajoelhe-se aqui. Esse é o lugar de encontro. Você pode se distanciar da pessoa, mas se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Aleluia, Jesus. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre Aleluia, Jesus. nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Glória a Deus. Um dia você vai estar na presença de Deus. E Deus vai falar para você assim: no dia 14 de fevereiro de 2021, eu alcancei teu coração. Ou pode perguntar para você o que você fez no dia 14 de fevereiro
de 2021. Mas se nessa noite você está tendo uma experiência com o Espírito Santo de Deus, se nessa noite você está falando para ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não passa de mim, Senhor, não permita, Senhor Deus, que eu saia daqui sem ter tido uma experiência com o Senhor. Eu necessito dessa experiência, Senhor. Se você está tendo essa experiência, o segundo passo a ser dado é você firmar a sua fé. É você firmar-se de tal forma que nada, nem ninguém te roube. Te roube. Permaneça nos propósitos de Deus. Saiba que você está debaixo da graça de Deus. A graça de Deus te basta. Você foi alcançado nessa noite. Você foi atropelado pela graça de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele fala ao teu coração nessa noite. A graça te alcançou, a misericórdia te alcançou, a benevolência do Senhor te alcançou, meu querido. E em nome de Jesus, você vai viver uma vida de frutificação, uma vida de felicidade, uma vida de plenitude no Espírito Santo de Deus. É essa a vontade de Deus para os seus filhos. A plenitude do Espírito. Aquilo que gera felicidade completa no nosso coração. Porque encontramos com o Criador. Porque encontramos com o nosso Feitor. Porque encontramos com aquele que tudo pode na nossa vida. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre todos vocês que vieram à frente. Eu profetizo uma experiência tremenda com o Espírito Santo de Deus. Uma experiência única com o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te alcance nesse momento. Que Ele te convença. Que Ele te gere dentro de você o que você necessita. Que Ele gere dentro de você um encontro contigo. E que você possa senti-lo. Que você possa experimentá-lo. Que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Tu conhece cada coração. As pessoas não se misturaram para o Senhor. As pessoas não se amontoaram para o Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o que há em cada coração desses, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o que há, Senhor Jesus, de expectativa em cada vida. Em nome do Senhor Jesus, toca com o Teu poder, ó Pai. Toca, gera vida, Pai. Gera vida, Pai. Em nome de Jesus. Gera vida para o louvor da Tua glória. Gera vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja vida, que haja frutificação do Espírito Santo de Deus em sua vida. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Que você volte para o seu lugar convicto de que você foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. E que essa visitação dê continuidade na sua casa, no seu quarto, na intimidade, em nome de Jesus. Vamos todos ficarem de pé. Eu quero orar com vocês antes dos avisos serem dados. Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, ela vem e ela traz discernimento. Mas mais que a Tua palavra, Senhor Deus, nós precisamos da aplicação dela. Nós não nos contentamos, ó Pai, em comer a Bíblia. Nós queremos nos alimentar, Senhor Deus, do fruto da Tua boca. Queremos alimentar do fruto da nossa boca, do nosso coração. Queremos nos alimentar, Senhor Deus, de tudo aquilo que Tu tens reservado para cada um de nós. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado. Assente-se por um instante, por favor.